bom dia, sejam bem-vindas a mais um episódio, a mais um dia aqui ao vivo para tirar dúvidas de mulheres com mioma. Vou esperar as pessoas irem entrando para a gente poder começar. Tem muita pergunta na caixinha, eu acredito que pelo tempo eu não vou conseguir responder todas, mas eu já selecionei aqui algumas para eu poder responder. Bom dia para vocês que estão entrando. Eu já vi que tem pergunta na caixinha da Dayana e ela já tá aqui. Bom dia, Grazi. Bom dia, Geisiane. Bom, meninas, mais um dia, A gente tá aqui. Vou tentar responder a maioria, Selecionei, como eu falei, algumas, Selecionei 12 perguntas. Vou tentar responder essas 12 para que a gente não passe desse período de 1 hora, tá? Para ficar nessa média, para não ficar algo muito extenso. Mas como vai ser uma rotina estar aqui ao vivo, então eu sempre vou mandando, abrindo a caixinha, caso você não tenha a sua resposta respondida e também não coloque ela aqui, que eu posso responder também ao vivo, a gente vai respondendo por semanas, tá? Bom, eu vou começar para que não, se estenda demais o tempo. Eu acredito que eu consiga colocar aqui as perguntas. Vamos ver. Não consigo. Eu só consigo mostrar as perguntas aqui quando alguém tem alguma pergunta. Aí eu consigo mostrar. Agora não tá aparecendo aqui pra mim. Não sei se a caixinha já sumiu. Mas enfim, eu anotei as perguntas aqui. Então, a primeira pergunta de hoje é da Magda. Ela disse o seguinte, que ela tem um mioma intramural e subseroso. Lembrando, o mioma intramural é aquele que fica entre muros, Ele não fica nem na parte de fora e nem na parte de dentro do útero. Ele fica ali na camada, dividindo, que a gente chama do endométrio. E o subseroso é o que fica para fora do útero, que normalmente, quando pequeno, não causa nenhum incômodo, Não causa grandes incômodos quando ele tá pequenininho. Mas ela disse que ela tem muitas dores pélvicas. Se teria algum chá para ajudar. Bom, a dor pélvica é aquele incômodo, Aquela dor, para algumas mulheres mais forte, para outras nem tão forte assim. Entre a região, fica, que a gente tem pessoas que chamam no pé da barriga, que é abaixo do abdômen, pelos quadris. É uma dor que para muitas mulheres impedem até de ir trabalhar. Mulheres com alguns tipos de mioma, alguns tamanhos, possuem mais dores pélvicas, mulheres com endometriose também tem dor pélvica, mulher com infecção urinária também tem dor pélvica. Então, o que a gente pode fazer para esses casos? Dores pélvicas a gente consegue amenizar. Eu não posso garantir que a gente vai ter uma eliminação das dores pélvicas, mas sim, alguns chás. O chá de gengibre, ele pode ser utilizado porque ele tem propriedades anti-inflamatórias, propriedades analgésicas. Camomila, erva doce, erva cidreira, são chazinhos que costumam ter uma ação mais calmante, então eles podem ajudar. O chá também de flor de goiabeira também pode ajudar, ele tem ação antiespasmódica, tá? No caso de ações sem ser chá, a gente teria aquela bolsinha de compressa de água quente que costuma também ajudar. Então seriam esses os chás, Tem outros, mas seria erva doce, erva cidreira, camomila, gengibre e o chá de folha de goiabeira, tá? Seriam esses que eu daria aqui hoje como dica para essas dores pélvicas. Lembrando que a alimentação vai influenciar muito. Então, a alimentação anti-inflamatória, reduzir açúcar, glúten, leite, fritura, alimentos ultraprocessados, é uma alimentação que costuma reduzir bastante as dores, tá? De mulheres com mioma, cólicas, endometriose. Então, cuidar, Cuidar da alimentação. A Francis, que tem o Instagram de Marfran, ela pediu para eu falar sobre a farinha de macaxeira, ou seria a farinha de mandioca, A mesma coisa, só muda a nomenclatura, para mulheres que já operaram mioma. O que eu diria sobre a farinha de macaxeira? A farinha de mandioca. A
farinha de mandioca, ela é uma farinha sem glúten, né? Lembrando que o glúten, ele está presente num alimento bem famoso, que é o trigo. O glúten é uma proteína, né? E aí, na farinha de macaxeira, a gente não tem o glúten. Ok, isso aí é bom para pessoas que são celíacas, para pessoas que são alérgicas ao glúten. Porém, a farinha de macaxeira, ela é uma farinha rica em carboidrato. Então, é uma fonte rápida de energia, porém tem alto índice glicêmico. Então, a gente tem que ficar atenta. A carga glicêmica é alta, né? Então, tem que ficar atenta. Até porque, muitas vezes as pessoas consomem a farinha com o quê? Farofa, né? E aquela farofinha sempre vem com o quê? Linguiça, bacon, rica em gordura. Então, eu não indico consumir diariamente a farinha de mandioca. Se for fazer uma farofa, tenta fazer uma farofa com conteúdo, né, com teor nutritivo maior. Então coloca proteína. Linguiça, ontem eu até estava brincando falando isso com uma paciente. Linguiça não é proteína, tá? Não é. A gente substitui num prato pela carne, mas ela não deve ser considerada proteína. Então, na farofa, coloque o ovo, faça uma farofinha de ovo. Coloca pedacinhos de couve, que você vai estar incluindo mais fibra nessa preparação, tá? Evita, principalmente nós, né, mulheres que já operamos, mulheres que têm miomas, temos que evitar os embutidos, né? Carne vermelha também tem que ser evitada, carnes processadas. Então, aquela farofinha deliciosa de bacon com linguiça, e ainda tem gente que faz com margarina para completar o combo, ela não deve ser utilizada sem critérios, tem que ter bastante critério. E aí, a Eliane Santos, ela falou para eu falar sobre a farinha de puba. A farinha de puba, ela não é muito comum, pelo menos aqui no Rio de Janeiro não é. Ela é mais comum lá para a região do Nordeste, se eu não estou enganada. O que seria a farinha de puba? Teria a mesma questão relacionada à farinha de mandioca. A farinha de puba, para quem não conhece, ela é feita da massa da mandioca fermentada. Então, é basicamente a mesma questão relacionada à farinha de mandioca. É uma farinha, né? É uma massa rica em carboidrato, com índice glicêmico alto e, para quem me acompanha aqui, quem é nova, o índice glicêmico alto aumenta, né, a nossa produção de insulina. E insulina aumentada faz ter chances de aumentar o estrogênio, que é um hormônio que alimenta, né? É um hormônio que estimula o crescimento de mioma. Então, mulheres com mioma tem que reduzir o índice glicêmico das refeições. Então, essa farinha de puba é uma massa semelhante à goma da tapioca. Para quem nunca viu a puba, eu confesso que eu nunca comi, tá? Conheço de propriedades nutricionais, mas nunca comi. Então, ela é semelhante, ela é parecida com a goma da tapioca, mas não é a goma da tapioca, porque ela é feita da mandioca fermentada. Então, valeria essa mesma questão, tá? Tomar cuidado com o que você vai utilizar fazendo e não consumir todos os dias, porque realmente é um carboidrato de alto índice glicêmico, tá? Uma outra pergunta foi relacionado ao leite vegetal. O leite vegetal, me perguntaram se era melhor comprar ou fazer em casa. Bom, vamos lá. Leite vegetal comprado, a gente precisa ficar atenta ao rótulo. É uma praticidade, sim, né? Porém, o leite vegetal costuma ser um alimento mais caro, então comprado ele é mais caro do que feito em casa. Feito em casa você vai ter um mais barato, né? Então, é mais economia, porém, é mais prático porque em casa você fazer dá um trabalhinho maior. Mas quando comprar, também deve ficar atenta, você deve ficar atenta se o leite vegetal tem aromatizantes, tem açúcar, tem adoçante, tem conservantes. Para o leite vegetal industrializado ser bom, ele tem que ter o mínimo de ingredientes possível. E se, por exemplo, é um leite de castanha, qual é o ideal? Que tenha castanha, água, seria o leite vegetal. Algumas marcas de boa qualidade até colocam outros, às vezes mistura dois alimentos vegetais para fazer o leite. Então, é olhar
e ver se tem maltodextrina. Maltodextrina é um produto encontrado, é uma substância encontrada em muitos produtos, às vezes até para pessoas com diabetes. Tá lá, achocolatado diet, mas quando você vai olhar atrás tem maltodextrina. Maltodextrina é uma molécula de glicose, é um carboidrato que aumenta muito o índice glicêmico, que aumenta a glicemia, que faz as pessoas terem picos de insulina. Então, cuidado com o que vocês compram, tá? A minha opinião é que tanto faz, pode ser o leite vegetal comprado ou feito em casa, tá? Você vai ter que avaliar o quanto você tá disponível, tá disposta, né? Pode gastar com esse dinheiro, o seu tempo, né? Que isso também é levado em conta, e tomar cuidado quando comprar, não comprar uma bebida vegetal cara que não seja de boa qualidade, tá? Não é porque é bebida vegetal que é boa. Se no rótulo tiver um monte de nome estranho, tiver açúcar, adoçante, não é válido comprar. Prefira fazer em casa, porque fazendo em casa, você vai ter o leite vegetal junto com a água, apenas. Bom, e aí também, o que seria melhor? Qual tipo de bebida vegetal seria melhor? A gente tem bebidas vegetais extraídas de cereais, que seria o arroz, que seria a aveia, e também bebidas vegetais das oleaginosas. O que são as oleaginosas? Castanhas do Pará, castanha de caju, amêndoa, nozes, macadâmia. Também a gente tem a bebida vegetal vinda do coco. Eu até já falei, não vou entrar em detalhes tão profundamente, porque eu já tenho lives aqui que eu falo disso. Bebida vegetal vai variar. Rica em carboidratos, ela vai fazer você ter mais ganho de peso, né? Então, se você está querendo emagrecer, eu sugiro você usar uma bebida vegetal rica em gordura boa, que são as das castanhas, amêndoas, nozes, e elas também costumam dar mais saciedade, porque a gordura, né, boa, gordura de boa qualidade vai te dar mais saciedade, tá? Então, se você é uma mulher, que acontece, né, eu atendo, é a minoria, mas eu atendo pessoas que querem ganhar peso, e aí a gente vai, né, adequar a alimentação e vai incluir uma bebida vegetal com um pouco mais de carboidrato. Aí seria uma bebida vegetal de arroz, uma bebida vegetal de aveia, tá bem? Bom, em relação ao arroz integral, me perguntaram o seguinte, ó. Eu acabei não anotando quem foi que perguntou essa. O arroz integral pode comer? Precisa deixar de molho? Eu acho que tem mais de um ano, eu falei aqui no Instagram, né? Eu fiz um post falando que o arroz seria interessante não deixar de molho. Porque quando a gente deixa de molho, a gente acaba perdendo algumas vitaminas, alguns minerais do arroz. O arroz branco, o arroz integral, qual é a diferença? O arroz integral, ele tem mais fibra e o arroz é um grão, né? Como todos os grãos, ele é feito por camadas. Quando a gente tem um arroz branco, as camadas elas vão sendo perdidas. No arroz integral, a camada de fora, a camada externa, ela é mantida. E nessa camada, como na maioria dos grãos, existem substâncias chamadas de fitato ou ácido fítico. O que seriam isso, né? Ele é um inibidor enzimático, tá? O fitato é uma substância que atrapalha o funcionamento de... Ouvindo, que deu uma travada aqui. Vocês estão me ouvindo? Poderiam me responder? Se vocês estão me ouvindo, porque deu uma travada aqui pra mim, eu não sei se vocês estão ouvindo ou não. Bom, esse fitato que tem... Obrigada, Dayana. Esse fitato que fica do lado de fora, ele vai atrapalhar a absorção de quem? A absorção de zinco, de ferro, de cálcio, de magnésio, que acontece lá no intestino. Então, sim, arroz integral preferencialmente deve ser deixado de molho. Para quê? Para que essa é como se deixando de molho a gente neutralizasse esses fitatos e a absorção dos nutrientes não fosse prejudicada. Então, é ideal deixar de molho 8 horas, 6 horas de molho. Se você puder, espreme vinagre, limão nessa água, troca a água. Para quê? Para que a gente neutralize, elimine esses fitatos e facilite a absorção, tá? Então, o arroz integral é melhor que ele fique de molho, sim, tá? Bom, uma pergunta, a Dani Ferreira, ela perguntou o seguinte:
Como melhorar a predominância estrogênica? Bom, a predominância estrogênica, ela é melhorada, claro, precisa ser avaliado, né? O médico precisa avaliar qual seria a causa dessa predominância estrogênica. Porém, a gente consegue ajudar com com ajustes na alimentação. Fazendo o quê? Aquela famosa e velha alimentação anti-inflamatória, né? Uma dieta mediterrânea. O que seria isso? Uma alimentação pobre em carne vermelha, uma alimentação rica em cereais, em grãos, né? Em sementes, castanha de caju do Pará, castanhas de um modo geral, semente de girassol, semente de abóbora, que também, além de serem fontes de fibra, elas são fontes também de magnésio, de zinco, são fontes de minerais. Então, a predominância estrogênica a gente reduz, tirando açúcar da nossa vida. Eu não tô falando do açúcar da fruta, tá? Eu não tô falando do açúcar natural dos alimentos. Eu estou falando do açúcar adicionado. Então, é aquele biscoito industrializado, cheio de gordura trans, rico em açúcar. É aquele bolinho que você compra na padaria, que tem aquela camadinha de açúcar, que é durinho, né? É o bolo de cenoura que você gosta de comer, que você faz uma calda com chocolate que tem açúcar. Às vezes você não coloca chocolate, açúcar no bolo, na cenoura, mas tem açúcar no chocolate que você fez a calda, né? É aquele macarrão que você usa todo dia porque ama comer macarrão com carne moída. Você, além do glúten, além do excesso de carboidrato, você tem a carne vermelha. Então isso favorece a inflamação. Não é deixar de comer fruta, tá? Não é se preocupar se a banana ela tá tão madura que tá cheia de açúcar. Não é isso. É você comer comida da terra, comida de verdade. É comer de manhã, ao invés de todo dia comer pão, é comer uma raiz, é uma batata doce, é um inhame, é a mandioca, né? Ou a aipim. A própria batata inglesa, que ela é demonizada, mas não vejo problema em você consumir uma batata inglesa cozida, assada, junto com um ovinho mexido, ou você fazer um pãozinho de aveia com batata. Então, gente, a gente tem uma variedade de opções para variar, né? Variedade para variar foi ótimo, mas a gente tem uma variedade de opções para escolher. Eu diariamente posto aqui o meu café da manhã justamente para isso, para mostrar, para incentivar vocês que a gente não precisa todo dia comer a mesma coisa, tá? Mesmo você trabalhando, acordando cedo, você pode acordar 10 minutinhos mais cedo e preparar o seu café da manhã. Faça esse carinho com você. Então é dessa maneira que a gente reduz predominância estrogênica. É bebendo água, é tomando chá, é evitando o excesso de café, é evitando o adoçante, é evitando a farinha de trigo, é fazendo melhores escolhas todos os dias, tá? Bom, a Dayana Santos tá dizendo que ela adora queijo e iogurte. Perguntou se quem tem mioma deve evitar comer leite e derivados. É uma pergunta que já apareceu aqui outras vezes, mas tem um tempinho que eu não respondo. Sim, quem tem mioma deve priorizar derivados do leite de melhor qualidade. O leite, ele tem uma quantidade, né, de estrogênio, tá? O leite, dependendo do tipo, ele pode ser potencialmente inflamatório, principalmente se você é uma pessoa que bebe o leite e tem desconforto. Eu tenho várias pacientes, né, que relatam pra mim: Thaís, eu bebo leite porque eu gosto, mas eu sinto abdômen estufado, gases. Às vezes eu bebo leite e vou direto pro banheiro porque me dá diarreia. Isso é clássico sinal de intolerância à lactose, intolerância ao leite de vaca. Então, gente, não devemos ficar massacrando o nosso organismo com algo que ele está nos sinalizando que não tolera muito. Então, temos sim, nesses casos, que evitar o leite. Iogurte e queijos são derivados, então eles têm uma quantidade menor, né, do leite. E aí, o que eu sugiro para vocês? Verificar a procedência e a qualidade.
Gostar de queijo não significa comer queijos ultraprocessados todos os dias. O que seriam queijos ultraprocessados? Mussarela, queijo prato, aquele queijo parmesão de pacotinho, tá? Isso é queijo rico em gordura, pobre em nutrientes. Agora, você comer um queijo Minas Frescal, que ele tem uma qualidade nutricional maior, um queijo Minas padrão, que é aquele amarelinho que derrete, então ele é ótimo para preparações. Comprar o queijo parmesão, que é mais gorduroso, sim, mas o para ralar, não é o ralado já, que ele é mais natural, né? Então, o queijo, para quem é de Minas, que tem uma facilidade maior, o queijo Minas curado é ótimo, tem uma qualidade nutricional maravilhosa. Então, prioriza esse tipo de queijo. E também não vá comer queijo no seu café da manhã, não vá fazer um almoço cheio de queijo e à tarde vá comer pão com queijo. Tenha parcimônia nas suas escolhas. Então, escolha o queijo e varie. Coma queijo uma vez por dia, né? Preferindo sempre esses queijos que têm um teor nutritivo maior. Iogurte. O que seria iogurte para você? Iogurte é preparação derivada do leite, feita de leite e fermento lácteo apenas. Iogurte que tem cor, que é com aromatizantes, corantes, conservantes, não é iogurte, é bebida láctea. Esse sim, nós temos que evitar. Agora, o iogurte natural, branquinho, sem aditivos, esse você pode consumir, tá? Não tem problema em você consumir. A Nobre Atelier está perguntando sobre o queijo coalho. Queijo coalho também é um queijo bem mais calórico, bem mais gorduroso, mas não é um queijo ultraprocessado. Pode ser utilizado também observando o objetivo. Seu objetivo é controlar o peso, né? Porque a gente também não pode ter peso em excesso, porque o IMC mais alto facilita mioma. Então, se você não precisa emagrecer, você até pode comer o queijinho coalho. Agora, se você precisa emagrecer, prefira queijinhos mais magros, né? O queijo branco costuma ter menos gordura. Então, ricota, cottage, queijo Minas. E aí você pode botar um tempero no queijo, porque os queijos brancos às vezes têm menos sabor. Então coloque um tempero para deixar um gostinho mais agradável, mas tenha essa questão, tá? Queijos amarelos costumam ter mais gordura e os queijos brancos costumam ter menos gordura, tá bem? Bom, teve uma outra pergunta que eu também não anotei o nome. Mas a pergunta foi essa: quem tem mioma pode comer grão de bico? Não só pode, como deve. O grão de bico é uma fonte calórica, sim, tá? Porém, é fonte proteica. O grão de bico é um cereal, né? É um alimento, perdão, do grupo, é um grão do grupo das leguminosas. Então, ele tá dentro do grupo dos feijões, das lentilhas, né? Da ervilha. Ele é excelente fonte proteica de origem vegetal. Então, como eu sempre falo, a gente tem que reduzir o consumo de proteína animal. E aí a gente substitui como? Utilizando as leguminosas, né? É uma das grandes substitutas das proteínas animais, são as leguminosas. E aí entraria o grão de bico. Uma observação: deixar ele de molho, tá? Porque senão você vai ficar com gases, vai se sentir mal e ele ainda vai atrapalhar a absorção dos nutrientes. Mas, maravilhoso você consumir grão de bico. Você pode usar ele como? Pode usar ele cozidinho, puro. Você pode colocar ele assado e colocar páprica, cúrcuma, pimenta do reino, azeite e deixar ele no forno. Ele vai ficar crocante e você vai usar ele como um snack, tá? Você pode usar ele numa saladinha. Então, você pode usar o grão de bico com molho à campanha, tomate, cebola, pimentão. Pode usar o atum desfiado para colocar nessa salada. Pode colocar cenoura ralada, beterraba. E você faz uma salada super completinha para você ter como uma opção. Ótima, inclusive, para aquelas pessoas que levam comida para o trabalho.
e que não tem aonde esquentar. Você pode comer em temperatura ambiente, leva num refratário e numa bolsinha térmica para manter a temperatura ali, mas não precisa esquentar, pode comer frio. Então o grão de bico é ótimo, até como um snack para comer à noite. Eu tinha uma paciente que à noite ela falava assim: Thaís, eu não sinto fome, mas eu sinto vontade de beliscar. E aí ela beliscava biscoitinho, ela beliscava amendoim. Só que o amendoim pode ser contaminado com fungo, então a gente tem que ter um cuidado maior no consumo. Eu dei a dica para ela do snack de grão de bico. Ela podia comprar ou fazer no forno, na air fry, e ela fazia e ela adorava, porque aquele hábito de pegar um potinho com alguma coisa e ficar beliscando, ela conseguia sanar essa vontade com o grão de bico. Então, ó, grão de bico é ótimo. A Carol Dinho, ela perguntou: quantas vezes na semana está liberado pão branco? Bom, não existe essa regra, né? Quantas vezes na semana está liberado pão branco? Mais uma vez, o pão branco é farinha refinada, né? Farinha de trigo refinada, pobre em nutrientes e rico em caloria, rico em carboidrato. Então, pão branco favorece quem quer emagrecer de ganhar peso, então vai atrapalhar. Então quem quer emagrecer, comer pão branco todo dia vai atrapalhar. Mas se você gosta e vai comer ele na semana, é o que eu sempre falo: use um conteúdo proteico, use ovo, use queijo branco, use uma pastinha de frango, a própria pastinha de grão de bico. Evite comer o pão com manteiga, o pão com margarina, evite comer pão puro. E não existe, né? Eu precisaria de uma avaliação mais individualizada com você para avaliar todo o resto que você come, suas atividades físicas, seus hábitos, para a gente entender quantas vezes poderia entrar esse pão. Mas eu diria que o mínimo possível, tá? Qualquer cereal refinado tem que entrar o mínimo possível. A gente sempre tem que preferir os cereais fontes de fibra, porque eles têm menor, né, índice glicêmico, mais fibra, então dão mais saciedade, promovem mais saciedade e reduzem o estímulo da insulina. A insulina vai sendo liberada gradativamente quando você tem um cereal integral. Então, não existe, né, quantos dias da semana. Existiria você ter cautela e fazer a variação do que você come, tá? O Nobre Atelier perguntou o seguinte: descobri há pouco tempo mioma. Não tenho sintoma nenhum. Eu preciso me preocupar? Nobre Atelier, eu diria o seguinte: se preocupar, não. Se cuidar, sim, tá? Né? Você não tem que ficar preocupada, desesperada. Simplesmente se cuidar. Que bom que você não tem sintomas, então se cuide para que você não venha ter sintomas. Porque quando a gente descobre o mioma, se você não cuida da sua alimentação, não cuida do seu estilo de vida, esses miomas estão ali e pode ser que eles cresçam, né? Cresçam em tamanho e em quantidade. Podem surgir outros miomas e aí, uma hora, você pode passar a ter sintomas. Eu lembro bem que por anos eu não tinha sintoma nenhum. Só que eu não cuidava adequadamente. Eu não tinha a informação que eu tenho hoje, né? Que eu tenho há alguns anos. Então, os miomas foram crescendo e eu tinha primeiro só do lado de fora. Depois, quando passaram mais de 10 anos, eu tinha mioma do lado de dentro do útero também. Intramural, que é na camada dos muros, entre os muros do útero. Então, se cuide, tá? Não se desespere. O mioma é um tumor benigno, né? Então, assim, ele não é um câncer, graças a Deus, mas tem que se cuidar sim. Atividade física, alimentação anti-inflamatória é importante para você reduzir o risco dos seus miomas crescerem. Tudo bem? A Jéssica Maceno perguntou, ela disse que ela tem um mioma submucoso de 1,5 cm vezes 1,3 centímetros. O mioma submucoso é aquele que fica dentro do útero. É aquele mioma que costuma, dependendo do tamanho, né? Pode atrapalhar quando a mulher quer engravidar, pode atrapalhar a implantação do embrião, né? Bom, e ela disse que o subseroso que ela tem, que é o da parte de fora do útero, ele tá com uma degeneração cística. Eu entendi, a pergunta não estava muito clara, cortou um pedaço, mas eu entendi que se ela precisava de cirurgia ou não, acho que foi isso.
Bom, quando o mioma ele é grande, quando falta vascularização, ele não recebe sangue, ele acaba não sendo alimentado. E quando esse mioma ele não é alimentado, ele pode degenerar. Que bom, né? É como se o mioma estivesse enfraquecendo e morrendo. E a avaliação, se você precisa ou não de cirurgia, quem faz é o médico. O que eu sugiro nesses casos, né? O ideal é que você faça, né? Provavelmente você já fez a ultrassonografia, mas o ideal é que você faça uma ressonância magnética para poder entender realmente onde estão os seus miomas, o tamanho, como é que ele está, essa degeneração, de que forma está, para aí o médico te indicar uma cirurgia ou não, tá? Bom, Araújo 808 perguntou o seguinte, ó. Quem tem mioma pode comer camarão? Pode, tá? O camarão é um fruto do mar, porém, vamos lembrar algumas coisas aqui. Os frutos do mar, eles podem ser contaminados, né? Principalmente com mercúrio, que é um metal pesado, que é tóxico, que naturalmente o nosso fígado, ele se encarrega de fazer a destoxificação, a eliminação de substâncias tóxicas. Contudo, nós vivemos num ambiente, né, que é poluído por conta, né, de tudo que vem acontecendo, né? Não é à toa que a gente está em pleno verão e não para de chover e não tá calor, né? As mudanças climáticas vêm acontecendo em prol de todas as desordens ambientais que vêm acontecendo. E o excesso de poluição ambiental, o excesso, né, de produtos químicos que a gente usa de limpeza nas nossas casas, maquiagem, esmalte, né, produtos para pele, de higiene corporal, tudo isso tem contaminante. Chega um dado momento que o nosso corpo ele começa a ter dificuldade de excretar esses tóxicos. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente consome. Por isso que se fala tanto em evitar os alimentos com agrotóxico, preferir alimentos da safra, né? Alimentos de época, porque esses alimentos da safra, alimentos da época, eles têm menos agrotóxicos, menos tóxicos para o nosso corpo. Porque a gente não tem como deixar de respirar. O ar é poluído, mas ninguém vai deixar de respirar. Então, o que a gente pode fazer para evitar esse somatório, esse acúmulo de substâncias tóxicas no nosso corpo é importante. A própria água que a gente consome acaba sendo, né, tendo contaminantes, tendo substâncias que são falsos estrogênios, né, que são os disruptores endócrinos, os xenobióticos. Então, o camarão, ele pode ser um potencial poluidor para o nosso corpo. Então, consuma com parcimônia, mas nunca toda semana. Eu não diria que você deveria consumir camarão toda semana, mas foi para um ambiente onde tem camarão, foi para o Nordeste, mora no Nordeste, eu não sei de onde você é, então tenta ter esse cuidado de consumir camarão de vez em quando, não como uma rotina semanal, tá? Bom, a Ale Chagas disse o seguinte, ela tem a menstruação irregular, perguntou se poderia misturar os chás de uxi amarelo e unha de gato e por quanto tempo ela deveria usar. Bom, chá de uxi amarelo e unha de gato, eles devem preferencialmente serem utilizados separadamente, tá? Em momentos diferentes, pelo menos 30 minutos de diferença. Quanto tempo usar? Eu não indico que você use chás mais de 3 meses, né? Tem pessoas até que falam de 1 mês usar um chá e nunca o mesmo chá o tempo inteiro. Contudo, essa irregularidade menstrual não é garantida que vá ser sanada, resolvida apenas com chás. Os chás são tratamentos, né, terapêuticos, mas devem ser associados ao seu tratamento inicial. A gente não deve fazer somente o chá como tratamento para irregularidade menstrual. É importante avaliar o que está causando essa irregularidade menstrual. É algum tumor? Simplesmente são cistos, né? É uma SOP? É endometriose? É o mioma?
O que seria a causa, né? A desregulação hormonal está existindo por conta da irregularidade, mas o que está causando isso? Então, tem que ter uma alimentação mais adequada, né? Hábitos de vida mais adequados. O estresse, gente, faz desregulação hormonal. A ansiedade, o nervosismo faz desregulação hormonal. Glicemia alterada, então pessoas diabéticas têm desregulação hormonal que pode interferir nessa irregularidade menstrual. Primeiramente, se você ainda não foi ao médico para investigar a causa dessa irregularidade menstrual, eu sugiro que você faça isso, tá? E aí depois você vai associar todo um estilo de vida aos chazinhos, mas não deposite suas esperanças, né? Não deposite as expectativas do tratamento somente nos chás, tudo bem? Bom, eu tinha separado essas perguntas, tem outras perguntas, tá? Na caixinha, algumas falando de cuscuz, da tapioca, só que são perguntas que eu já respondi outras vezes e eu preferi escolher algumas para a gente responder aqui e eu vou responder ao vivo também algumas outras. Eu vou olhar aqui agora, vamos lá, vou responder algumas. O café pode tomar? Bom, café pode, com precaução de não passar de 2 doses por dia. Claro que tem pessoas que de repente vão ter que usar até menos doses de café. Se você não gosta, não faz questão do café, quanto menos você usar, melhor. Mas o café em excesso, ele deve ser evitado sim, tá? Por nada, Dayana. Dayana tá agradecendo aqui o esclarecimento. Para aquelas pessoas que acham o iogurte natural sem gosto, tá? Você pode usar fruta, pode usar um pouquinho de mel, pode usar uma geleia sem sabor não, sem açúcar, que isso vai ajudar você a se acostumar com o paladar do iogurte. E uma dica também, né, para você que de repente a vida inteira consumiu bebida láctea, aquele iogurte ralo, né, que vem nos potinhos, o que você pode fazer? Você pode começar a misturar, mesclar, né? Bota um pouco da bebida láctea, um pouco do iogurte natural e mistura. Funciona bastante. Você vai estar consumindo menos iogurte de baixa qualidade e consumindo mais iogurte de melhor qualidade. E aos poucos você vai reduzindo a quantidade da bebida láctea e aumentando a quantidade do iogurte natural. É uma estratégia boa, eu costumo usar com alguns pacientes e funciona bastante. A live vai ficar salva sim, tá? Eu tenho deixado aqui. A Eliane está perguntando se pode comer carne de soja. Não, deve ser evitado o máximo soja e qualquer derivado de soja. Se vocês forem olhar rótulo de alimentos, a grande maioria tem alguma coisa de soja. Lecitina de soja, tá? Grande parte dos produtos industrializados tem. E a soja, carne de soja, leite de soja, biscoito de soja, farinha de soja, ela tem fitoestrogênio. São substâncias vegetais contidas nesse vegetal, semelhante ao estrogênio. Então, não deve ser utilizado carne de soja em substituição à carne vermelha. Mulheres que têm mioma não devem consumir, tá? Sim, alimentos orgânicos são favoráveis para quem tem mioma, na verdade, para qualquer mulher. Mulheres gestantes, mulheres que querem engravidar, né? Para qualquer mulher, para qualquer ser humano, né? Crianças que estão na introdução alimentar. O alimento rico, o alimento orgânico, ele é rico em nutrientes, ele tem muito mais nutrientes do que o alimento não orgânico. Porém, eu sei que não é fácil o acesso para todo mundo. Dica: procurem produtores, né? Próximo à casa de vocês, se de repente tem os produtores, esses pequenos produtores, porque às vezes eles plantam, mas não tem o selo de orgânico. Ter a certificação de que é orgânico, torna o alimento um pouco mais caro. Então, esses, né, produtores, claro, tem que ter a confiança de que a pessoa não está mentindo. Mas esses alimentos plantados em casa, em hortinha, são mais saudáveis, embora não tenham selo de orgânico. E os agrotóxicos, eles
são tóxicos para o nosso corpo, sim, tá? Não só para mulheres com mioma, mas para seres humanos de modo geral. Então, podendo, os alimentos orgânicos são sempre a nossa primeira escolha. Não podendo, a gente prefere alimentos da safra. Por exemplo, agora está na época das frutas, né? Abacaxi, está na época da ameixa, do pêssego. Então, tentem priorizar o consumo de frutas da época. São frutas mais saborosas, costumam estar com preço um pouco melhor e tem menos agrotóxicos, tá? A Nath está dizendo aqui, a Nath Oliveira. Tenho mioma subseroso, já estou tentando engravidar há mais de um ano e ainda não consegui. Será que estou demorando a ficar grávida, né? Por causa desse mioma? Minha ginecologista falou que não. Bom, Nath, eu não sei quantos anos você tem, mas normalmente mulheres acima de 35 anos com tentativas superiores a 6 meses, né, de 6 meses a um ano, já deve começar a fazer uma investigação mais detalhada, né, para verificar o porquê de não engravidar. Se a sua médica falou, eu imagino que ela já deva ter feito exame, já deva ter investigado a causa para entender que não é o mioma. Pode ser uma outra questão, então é importante avaliar a tireoide, a função da tireoide, é importante ver como é que estão os seus nutrientes. Importante seu marido, né, seu parceiro, fazer os exames também, porque muitas vezes a gente acha que a culpa, né, que as questões estão relacionadas somente a mulheres. Não. Pode estar também a causa, né, no marido, no homem. Então, é importante cuidar. Mas o mioma, dependendo do tamanho, ele pode ser uma causa, um dificultador para engravidar, sim, tá? A Grazi está perguntando se pode comer Oro-Pronobis cru ou se tem que ferver antes. O Oro-Pronobis é excelente fonte de proteína vegetal, fonte de ferro, fibra. Então, ele pode ser consumido cru ou cozido, tá? Quando ele é consumido cozido, inclusive eu já fiz, ele parece até o quiabo, ele tem uma certa baba, tá? E se for consumido cru, você deve higienizar adequadamente. Da mesma maneira que você higieniza alface, agrião, que você higieniza saladas, que você não vai fazer o aquecimento, tem que ter esse cuidado. Deixar de molho 20 minutos, com hipoclorito, né, com aquelas soluções de higienização de folhas, mas pode ser consumido cru ou cozido, tá? Cru, você até consegue manter as propriedades mais íntegras, né? Quando você aquece, você perde algumas propriedades, mas não tem problema, pode fazer também. Eu já fiz picadinha, ensopadinha com frango, fica gostoso, tá? Já comi uma folhinha crua também, mas confesso que eu prefiro ensopadinha. Mas fica a critério, tá? Nutricionalmente falando, você pode consumir das duas maneiras. Bom, não tem mais perguntas aqui, tá? Para responder para vocês. Como eu tinha comentado, às quintas-feiras de manhã, eu vou deixar, então, destinada para isso, para tirar dúvidas de vocês. E às segundas à noite, que eu ainda estou ajustando na minha agenda, vão ser lives com temas, tá? Ou eu vou convidar pessoas para a gente conversar, ou eu vou vir falar sobre um tema específico. Mas às quintas-feiras de manhã, às 9h30, eu estarei aqui, faça chuva ou faça sol, para conversar com vocês, para tirar dúvidas, para ajudar vocês sobre esse tema que continua sendo pouco falado. E eu, insistentemente, continuarei falando diariamente sobre nutrição contra mioma, tá? E as perguntas que vocês tiverem, nunca achem que é irrelevante. E, mais uma vez, eu termino dizendo para você que tem mioma, para você que já operou, né, que não tem mais mioma, e para você que tem e não tem sintomas, né, se cuidem. Todas nós devemos nos cuidar. Atividade física, alimentação, cuidar da alma, né? Mente sã, corpo são, útero são, né? Então, a gente tem que ter esses três pilares saudáveis para a gente estar com o nosso útero saudável também. E isso, com certeza,
é o objetivo de todas as mulheres que estão aqui. Seja uma mulher que queira engravidar ou não, tá? Todas nós precisamos ter um útero saudável. O útero é um órgão, né, que representa muito a nossa feminilidade. Então é importante a gente dar valor e cuidar dele como a gente cuida de outras partes do nosso corpo, tá bom? Um beijo para vocês, uma ótima quinta-feira, que Deus abençoe e a gente se encontra ao vivo na semana que vem. Qualquer uma de vocês que tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem no direct, pode deixar nos comentários. Eu não sei por que motivo o meu direct tem um problema. Algumas pessoas não conseguem me mandar mensagem. Eu já desbloqueei tudo que eu podia, mas nas configurações do Instagram, mas ainda assim, algumas pessoas me mandam mensagem nos comentários. Thaís, não estou conseguindo te enviar direct. Não é culpa minha, mas se você não consegue falar comigo por direct, deixa no comentário do post que eu tô sempre olhando, respondendo, tá bem? Beijo para vocês, bom dia e até a próxima. Tchau, tchau.